Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre o desdobramento das ações da Magazine Luiza, da MGLU 3. Mais especificamente, dá para lucrar com esse tipo de operação? Se você quer saber, assista esse vídeo até o final, porque vai valer a pena, tá? E desde agora eu já queria que você deixasse aqui nos comentários. Você é sócio da Magazine Luiza? Você tem ações da MGLU 3? Deixa aqui no comentário sim ou não, tá? Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo do vídeo, a falar sobre a Magazine Luiza e depois entrar no tópico do desdobramento, eu preciso passar um recado muito importante para vocês, tá? No dia 22 de outubro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu vou anunciar algo que eu nunca fiz até agora, só para quem fizer parte do grupo VIP da Sociedade Milionária, tá? Nos próximos dias eu vou passar mais informações, vou dizer como você pode entrar nesse grupo. Por enquanto, a única coisa que eu quero é que você salve essa data, 22 de outubro, às 8 horas da manhã, porque eu prometo a você que vai ser algo único e que vai valer muito a pena, tá? Guarda essa data aí e vamos seguir aqui com o vídeo. Antes de falar sobre o desdobramento, eu queria falar um pouquinho sobre a Magazine Luiza. Depois eu vou fazer o vestibular da Sociedade Milionária na Magazine Luiza, para aí sim a gente falar sobre o desdobramento. Porque já que é uma empresa que muita gente sempre perguntou, eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre ela também. Então, vai ser de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas ainda assim eu tenho certeza que vai ser bem útil para vocês. Então a Magazine Luiza, ela começou como uma varejista, uma loja de varejo, um comércio. Depois ela migrou para uma loja de e-commerce, ela começou a fazer essa transformação lá em 2015, que coincidiu com o ponto de virada da empresa, e hoje ela funciona como um marketplace. Vou explicar o que é cada uma dessas etapas para vocês entenderem melhor, para vocês entenderem onde é que a Magazine Luiza está situada e por que ela é tão diferenciada em relação às outras empresas de varejo, porque não dá para comparar, sei lá, a Magazine Luiza com Via Varejo, por exemplo, ou com outras empresas dessas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, ela, enquanto atuava só como lojas físicas, ela levou 43 anos para faturar o primeiro bilhão de reais. Depois, ela levou apenas 10 anos para faturar R$1 bilhão com o seu e-commerce, só com suas vendas online. E, no processo evolutivo, ela levou apenas 2 anos para faturar o primeiro bilhão de reais com a operação dela de marketplace. Só para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2019, ela já tinha dentro do marketplace dela mais de 15 mil vendedores, indústrias e varejistas usando o marketplace dela para poder fazer vendas, para poder oferecer produtos. Ela oferece o canal para venda e com isso ela tem vários vendedores. Ela funciona como a Amazon. Talvez você ainda não conheça tão bem, porque a Amazon chegou no Brasil há pouco tempo, mas é uma empresa que dentro dela várias outras empresas vendem e a Amazon é comissionada por cada uma dessas vendas. E trabalha com a parte da logística, com a parte da entrega, boa parte dessas operações, mas ela funciona dessa maneira. Tanto é que muita gente pensa, como o negócio está ficando digital, vai fechar as lojas físicas. Não, até nisso a Magazine Luiza foi muito esperta, porque ela tem hoje 1.113 lojas físicas distribuídas em 819 cidades no Brasil e cidades de 21 estados, tá? Então está praticamente em todo o Brasil. E o que ela vem fazendo é transformando essas lojas em centros de distribuição. Ou seja, ela tem vários centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Atualmente ela tem 17 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Então quando você compra uma coisa pela internet, em vez de se mandar entregar na sua casa, você diz, não, eu quero retirar na loja. E aí muitas vezes quando você faz isso, ela oferece frete grátis. E ela consegue fazer isso muito rápido, porque ela tem lá os 17 centros abastecidos que estão perto de alguma loja, perto da sua casa. Então desse centro ele leva para a loja, então já tem toda a logística montada. Chega na loja numa velocidade ultra rápida, sei lá, 2 dias úteis, e você consegue fazer retirada, em vez de esperar, sei lá, às vezes 10 dias, 15 dias para a sua encomenda chegar pelos correios. Então isso tem criado um diferencial muito grande no negócio da Magazine Luiza e isso obviamente se refletiu no preço da ação nos últimos anos, tá? Então, antes de falar sobre o preço da ação, como tem evoluído o preço da ação da Magazine Luiza, vamos fazer agora o vestibular da Sociedade Milionária. Vamos dar aquela sabatinada na MGLU 3 para ver se ela seria aprovada no vestibular da Sociedade Milionária. O primeiro ponto, como vocês já sabem, é a governança corporativa. É uma empresa que fez o IPO em 2011, tá? Quase 10 anos já, tá? Mais de 5 anos, isso aí não seria um problema. Se fosse mais de 10 seria ainda melhor, mas esse não é um problema. Empresa do novo mercado, só tem ações ordinárias, maior nível de governança corporativa que existe na B3, na Bolsa Brasileira, também redondinho em relação a isso.
Uma empresa sem rolo. Nunca vi uma notícia falando mal sobre a Magazine Luiza, sobre algum envolvimento em escândalo, em fraude, em lava-jato, nada. Pelo menos eu nunca vi, não quer dizer que não exista. E o fato de não ter, não quer dizer que não pode vir a tê-la daqui para frente. Mas enfim, hoje é uma empresa sem rolos evidentes. Então, em relação à governança corporativa, aprovadíssima. Ela estaria 100% aprovada nesse quesito. E a gente passa para a parte do endividamento. Hoje, a Magazine Luiza é uma empresa que tem uma dívida líquida negativa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É uma empresa que tem quase 3 bilhões de reais em caixa. Então, assim, em relação à dívida, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Empresa que tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida bruta para pagar. Então, assim, zero preocupação em relação ao endividamento. Só para você ter uma ideia, em 2019, ela tinha uma dívida líquida negativa de quase 4 bilhões. Esse ano ela começou a queimar um pouquinho desse caixa, mas assim, ainda continua com muito mais caixa do que dívida. Zero problemas em relação a isso. Em relação ao quesito endividamento, a Magazine Luiza também estaria aprovada. E a gente chega na parte dos resultados e aqui a gente encontra o primeiro e derradeiro problema da Magazine Luiza, é que ela não tem lucros consistentes. É uma empresa que ela tem resultados sólidos há apenas 3 anos. 2017, 2018, 2019. Ela teve prejuízo lá em 2015. 2016 teve um resultado bem modesto. E só em 17, 18, 19 que ela começou a ter aquele crescimento realmente forte. Então é muito pouco tempo ainda para você dizer, não, essa empresa agora vai decolar. E por conta disso, pela falta de consistência nos lucros, que é o parâmetro mais importante para poder definir se uma empresa é de fato boa, ela ainda não estaria aprovada no vestibular da Sociedade Milionária. Só uma coisa importante também de se ressaltar é que ela teve o maior lucro dela em 2018, não foi em 2019. Então, além de não ter consistência, ele não está crescendo de maneira assim linear ou exponencial. Ela teve esse maior lucro lá em 2018, que foi de 597 milhões. Em 2019 já cai um pouquinho, 532 milhões, e tudo indica que esse ano também deve cair um pouquinho mais, até por conta dos impactos da pandemia. Então, para uma empresa que não tem consistência no lucro ainda e que não está com os lucros crescentes, isso daí faz com que a Magazine Luiza hoje não seja uma empresa aprovada no vestibular da Sociedade Milionária, o que não quer dizer em absoluto que ela seja uma empresa ruim. Ela apenas não é aprovada no método do vestibular da Sociedade Milionária. Se você quer fazer uma aposta na empresa porque você acredita na empresa, tudo bem. É uma decisão única e exclusivamente sua. É uma empresa que até 2015 ela estava assim atolada, estava no fundo do poço. Só para você ter uma ideia, em 2016 a dívida da empresa equivalia a quase 3 vezes o patrimônio líquido da empresa. Então ela estava com a corda no pescoço, fez uma virada, o ponto de virada dela foi justamente essa transformação digital que começou a partir de 2015, com o lançamento do aplicativo, com foco no digital, e isso descolou ela das outras empresas, das suas concorrências, criou um oceano azul para ela, principalmente com essa criação do marketplace, e fez com que a empresa decolasse. Era uma empresa que estava quase quebrada lá em 2015, teve um processo de reestruturação extraordinário, muito bem guiado, tem gestores incríveis lá dentro e isso fez com que a empresa decolasse. Isso se refletiu no preço. Só para vocês terem uma ideia, a valorização da empresa nos últimos 5 anos, e eu estou contando a partir do desde o dia 9 de outubro, estou gravando esse vídeo no dia 10 de outubro de 2020, mas o último dia fechado foi dia 9 de outubro. Então ela teve nos últimos 5 anos uma valorização de 48.975%. Esse número é tão grande que você às vezes não sabe nem como é que faz para multiplicar. Então, quando você quiser saber como você faz qual o fator de multiplicação, pega um percentual, que quando é 100% você fala, dobrou, 200%, triplicou. Mas quando é 48.975.000%, como você faria essa conta, né? Eu vou explicar para vocês agora. Vocês dividem por 100 e soma 1. Esse é o número que você vai multiplicar depois pelo seu investimento inicial para saber quanto você tinha. Então, só para um efeito de comparação, o fator de multiplicação dela seria 490,75. É uma empresa que nos últimos 5 anos multiplicou o seu capital em 490,75. Ela não dobrou, não foi por 5, não foi por 10, foi por quase 500 vezes, tá? Então, assim, um absurdo. Um cenário totalmente atípico. Então, só para você ter uma ideia, se você tivesse investido nessa empresa lá há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás, no dia 16 de outubro de 2015, se tivesse investido R$1.000 nela e não tivesse mexido nesse dinheiro, nem comprado, nem vendido nada, tivesse só deixado ele, esquecido ele,
hoje você teria R$ 490.750. É isso aí, parece brincadeira, mas não, isso é verdade. Se tivesse investido 10 mil lá, há 5 anos atrás, e não tivesse investido, você seria hoje uma pessoa multimilionária, você teria R$ 4.907.500, tá? Então essa é a Magazine Luiza. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e dificilmente a Magazine Luiza ou outra empresa vai ter uma multiplicação nesse patamar, pelo menos por um bom tempo, tá? E ela também teve um desdobramento bem recente. Em 2019 ela já tinha feito um desdobramento. As ações da empresa estavam sendo vendidas na casa dos R$ 250 e ela fez um desdobramento na proporção de 1 para 8. Esses 250 transformaram em 32, 33 reais. Dividiu por 8 e aumentou o patrimônio. Teve esse desdobramento em 2019 e agora, em 2020, ela anunciou, bem recente, tá? Esse anúncio foi feito no dia 18 de setembro, que vai rolar um novo desdobramento nas ações da Magazine Luiza. Esse novo desdobramento vai ser na proporção de 1 para 4, ou seja, se você tem uma ação da Magazine Luiza, vai passar a ter 4 ações. Se você tem 100, vai passar a ter 400. A empresa multiplica a quantidade de ações por 4 e isso vai fazer com que o valor de mercado da empresa seja dividido por 4. E qual a finalidade em se fazer esse tipo de desdobramento? No próprio fato relevante, a empresa colocou lá que a finalidade é tornar a cotação mais acessível aos investidores, ou seja, dar mais liquidez. Hoje, com as ações sendo vendidas quase em R$100 e 90 em muito reais, o lote, para você comprar um lote de 100 ações da Magazine Luiza, você teria que investir quase R$10 mil. Óbvio que você poderia comprar no fracionário. Mas isso termina dificultando para alguns pequenos investidores que querem investir nela. Então o que ela faz? Essa redução de preço, na mesma proporção que se aumenta a quantidade de ações, é para quê? Para que mais investidores consigam comprar um lote na Magazine Luiza, não por 100, mas por R$25, por exemplo. Então a ideia basicamente é essa, tá? E qual vai ser a data que vai acontecer o desdobramento? Pelo menos até agora, até o momento que eu gravo esse vídeo, essa data ainda não foi definida. Ele está aprovado, mas não está com data ainda definida. No momento em que for definida, a Magazine Luiza vem a mercado para anunciar quando isso vai acontecer. E aí chega aquela pergunta, Rafael, sempre que uma empresa, eu tenho visto que sempre que a empresa tem um desdobramento, tem uma valorização muito forte, então dá para fazer algum lucro? Tem alguma oportunidade para a gente fazer um lucro com esse desdobramento que vai acontecer na Magazine Luiza? Olha só, o desdobramento é uma operação que não tem nenhum valor contábil, não faz nenhuma modificação no seu patrimônio. Porque ele aumenta a quantidade de ações que você vai ter, mas diminui o preço dela na mesma proporção. Aí você fala, então quer dizer que eu vou receber menos dividendos por ação? Vai receber menos dividendos por ação. Você vai ganhar a mesma quantidade, a mesma proporção de quantidade de ações, de modo que, no geral, a quantidade de dividendos que você vai receber no total é a mesma. Então, assim, não tem nenhum valor contábil, não faz modificação patrimonial, não tem nenhum tipo de valorização essa operação. Então, a operação do desdobramento por si só, o simples fato de estar havendo desdobramento, não gera nenhuma oportunidade de lucro. Claro que sempre tem os desavisados que aparece lá a empresa estava sendo vendida por quase R$100 e de um dia para o outro ela passa a ser vendida por R$25. E aí muitas vezes acontece de no primeiro dia do desdobramento, no primeiro dia pós-desdobramento, a ação tem uma valorização, mas assim, isso é algo totalmente irracional, não tem nada comprovado que vai acontecer, que garante. E aí muita gente pergunta, Rafael, mas vê só, uma coisa que eu não entendi é o seguinte, quer dizer que se a empresa faz desdobramento, ela tem mais chance de se valorizar, porque eu vejo que quando eu pego as empresas que fizeram desdobramento, elas tiveram crescimento no valor das ações. Então, fazer desdobramento é algo bom? Não, fazer desdobramento é algo totalmente irrelevante. Eles fazem simplesmente para poder baixar o preço e dar mais liquidez para a empresa. Não confunda uma coisa que é muito importante, tá? As empresas não crescem porque desdobram. Elas desdobram porque crescem. Elas estão num crescimento. Por estarem em crescimento, o preço das ações termina crescendo junto também e faz-se essa operação de desdobramento para poder baixar o preço da ação e dar mais liquidez para aquela ação. Então, a lógica é essa daí, tá? A empresa ela não cresceu porque ela desdobrou porque cresceu. Nunca esqueça disso, não existe nenhuma relação entre se vai fazer um desdobramento, ela vai ser boa daqui para frente. Não. Se ela fez desdobramento aqui, provavelmente ela foi muito boa até agora. Se ela vai continuar sendo boa, o que vai definir isso é a qualidade da própria empresa e não o ato de desdobrar. Tomar essa decisão de fazer um desdobramento
nas ações, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão do desdobramento. Ela não gera nenhum efeito cotábil, é apenas uma questão de aumentar a quantidade de ações na mesma proporção que reduz o preço, para que as pessoas consigam ter mais acesso, os pequenos investidores tenham mais acesso a poder comprar, sei lá, um lote completo, ou simplesmente comprar uma ação. Em vez de você pagar R$100, vai pagar R$25 numa ação da Magazine Luiza, mas única e exclusivamente isso, tá? Antes de terminar esse vídeo, eu queria só reforçar o que eu falei lá no começo do vídeo, tá? No dia 22 de outubro, às 8 horas da manhã, eu vou anunciar algo que eu nunca fiz aqui, só para quem fizer parte do grupo VIP da Sociedade Milionária. Nos próximos dias eu vou passar mais informações sobre isso, sobre como você pode entrar no grupo VIP e o que é que vai ser essa grande novidade lá do dia 22, mas por enquanto só salvo essa data e nos próximos vídeos a gente vai falando muito mais sobre isso. Dito isso, esse vídeo ficou por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.